Olá, bom dia. São 6h31 da manhã do dia 28 de setembro. O dia é 28, santo, e é de setembro de 2023. E por quê? Por que o quê? Por que o dia é 28? Por que o dia é 28? Porque ontem foi 27. Amanhã sendo 29, certamente o dia é 28. E se eu desejar um pouco assim no tempo adiantar? E por que eu deveria assim realizar? Não, se eu lhe dissesse para você o tempo casar. Se o tempo tivesse que casar, seria com o prefeito do lugar. Então teria que ser um 28, também de setembro, também de 2023. Sim. Aí o tempo iria ocupar o mesmo tempo, no mesmo lugar. Foi o que o divino me disse para eu realizar. Eu disse que era importante mesmo eu datar, eu ter data de nascimento. Assim, não disse para ele assim, eu disse para ele assim, quando a gente senta para gravar e o bom dia, a gente precisa dar. É preciso eu, de fato, o retrovisor usar para eu lembrar que eu tenho data de nascimento para o dia do meu aniversário eu não atravessar sem, de fato, eu ter, pelo menos, sendo eu, quer dizer, colocado, quer dizer, sem que, essas coisas. Estou a entender. Você quer de fato saber que dia que você vai nascer? Não nascer não. Como não? Deus disse: haja luz. Agora estou a entender. Por si só, se haja luz, já havia luz. É isso. Qual o sentido de Deus falar: haja Cássia? Se não houver Cássia. Aí ele teria que criar Cássia para ver, não, para ele manifestar o desejo da existência, não, da presença. É isso, sabe, haja vista. Santo, foi isso que eu disse para Deus. Se o Senhor falar, haja Cássia, eu não sei não se essa história vai prestar porque tem haja vista, haja o entendimento disso. Mas aí haja o entendimento, quer dizer que é para haver. A questão é dizer sobre o verbo haver. O quê? O verbo haver é confuso. O quê? Muitas vezes a gente pensa que está em desuso. É um verbo confuso. O quê? Eu não posso falar houveram muitas pessoas. Como assim? Não, porque diz assim que o verbo haver, no sentido de existir, vai de fato estar no singular, terceira pessoa. Houve muitas pessoas no lugar. A existir no sentido do passado. Pois é. Se houve muitas pessoas no lugar, como é que eu vou falar haja luz? Se tiver haja luz, tinha gente, foi uma questão assim de uma confusão. A começar a se criar, a se desejar, a se manifestar a luz do lugar. Não, eu disse assim para Deus. A confusão esteve a começar porque você, com o painho, foi conversar? Não, eu disse assim, Senhor, haja vista as coisas do lugar. O Senhor pode me dar o direito do meu nome, sim, eu tirar o nome que está, sim, que meu pai esteve a registrar, sim, lá na certidão, sim,
que eu estive a guardar no coração da pedra angular? E aí? Foi aí que ele disse: haja luz, haja o entendimento, haja vista que você aqui está, é melhor de fato eu me adiantar. O quê? No cartório? O quê? Em pessoa? Ele esteve a entrar. Me deu até a mão. O quê? E me disse: senta aí, filha, que eu vou providenciar a certidão de nascimento para, de fato, o seu nome você assinar. Você sentou lá e não é que sentei? Eu sentei, eu me abrilhantei. O quê? Sim, eu me espalhei, eu gostei, eu me identifiquei. Eu adorei. O quê? Sabe como é cartório? Cada hora chega um. O quê? Se tem um problema para resolver, certidão disso, certidão daquilo. Aí o senhor chegou e disse: eu vou vir tirar a certidão negativa de nada consta. Eu falei: santo, existe isso? A gente pode tirar uma certidão negativa dizendo nada consta? O homem disse: uá, se não existisse, por que eu entraria por essa porta? Quantos dias eu estou tentando chegar aqui? Agora eu posso, de fato, passar a existir? Disseram que eu estive, quer dizer, que crime eu cometi. Eu sempre disse: esse crime não atribua a mim, esse crime não atribua a mim. Mas disseram que tem o verbo existir. Aí o crime passou a existir, aí eu tive que vir até aqui. O quê? Sentada ali. Fiquei pensando: meu Deus do céu. Eu pedi uma certidão de nascimento. Se Deus puxar a ficha, será que vai ter nada consta? O quê? Se eu falei para o homem: não, conversar, sabe como é que é a conversa? Se conversa diante sala, diante sala, diante sala, diante sala, diante sala. Ele disse: e você, o que fez aqui? Cadê o que veio fazer aqui? Eu disse: eu nada. O quê? Sim, eu disse para ele: eu não vim fazer nada. Quem veio fazer foi Deus. Eu manifestei o entendimento de que haja Cássia, haja vista tudo aquilo que eu tenho, o que realizado, existido. Houve, sabe como é que é? Muitos pedidos. Aí eu disse para Deus: Senhor Deus, eu não posso tirar essa certidão para mim. O Senhor pode, de fato, agir no sentido de eu poder, de fato, existir? E o homem disse: santo, eu nem sabia que doido podia, de fato, estar aqui, batendo essa prosa assim. Eu disse para ele justamente isso: se eu não existir, eu serei tratada como uma doida aqui. Você disse? Disse para ele. Foi então que ele disse assim: se crime eu não cometi e atribuíram a mim, se eu não tirar certidão aqui, eu vou ser esse criminoso aí. Se você diz que você precisa existir, que você quer existir, se você deseja existir, você precisa tirar essa certidão de nascimento aí, para não ser tratada como doida aqui. É isso aí. Aí chegou. O quê? Moço senhor. Aí proseou. Proseou? Aí eu não gostei não. Como não? Carregava uma dor. O quê? Sim, um balaço. Um balaço ele tomou, Aí eu disse: santo Deus, eu nem sabia mesmo que poderia chegar aqui. O quê? Com esse tempo aí. Tempo? Sim, porque eu pensei, eu pensei, tu pensaste, ele pensou, nós ali pensamos que aquilo ali era uma coisa sem fim. Porque o senhor chegou, eu disse para ele: como vai? Ele disse: como vai? Como? Ele disse: não, é porque o senhor está aí com esse andor, essa coisa toda, é o que se passou. Aí o outro me disse:
Aí é o criminoso que atirou. O quê? Aí alguém revidou. Esse balaço não fui eu, quer dizer, alguém nele colocou. Olha, aquilo virou uma confusão danada. O quê? Na antessala, da antessala, da antessala, da antessala, da antessala. Aí ele me explicou que ele é um político, ele matou. Mas que aí, de fato, uma confusão tão grande começou que alguém revidou. Aí disseram que foi o governador. Mas o outro disse o quê? Sim, que o governador apenas mandou, o governador não atirou, mas que tinha sido um promotor, aquele que alvejou. O quê? E ele mesmo alvo virou. O quê? Olha, disseram o que alagou. Alagou? Alagado virou. Quando o alagado virou, o quê? Aí atingiu em cheio o eleitor. O eleitor? E não é? O eleitor em si não votou, mas ele mesmo se transformou. O quê? Em presidente e senhor. O quê? Dizem que era do amor. O quê? Até roxo ele ficou. Santo Deus. Mas se roxo ele ficou, aí logo mandiocou. O que? Amargou. O quê? Aí pronto, maniçoba. O quê? Se maniçobra, multiplicou. Aí empichou. A questão é de fato farinhou. Farinhou? Quando farinhou, aí pense o quê? No que resultou. O quê? Sabe como é que é? Itamar ficou. O quê? Sabe como é que é? Ali a coisa ajeitou. O quê? Uma outra confusão chegou. Chegou? E não é. Eu não sei porque eu desejei passar por essa fase da existência absoluta de mim. E quando de fato a coisa assim se ajeitou e essa coisa toda, aí quando chegou essa coisa toda, o quê? Que o mineirinho ali sentou, pense, o quê? Aí pronto, o Brasil dobrou. O quê? Envergou. Envergou, se humilhou. O quê? Diz que tinha um fundo. O quê? Diz que tinha um fundo. Aí o fundo, o quê? Pegou. O quê? Todo o dinheiro que por aqui passou. Pegou? A questão é que o dinheiro de algum modo valorizou. Muita gente acreditou e muito dinheiro depositou. Aí o F chegou e passou e todo o dinheiro pegou. O Brasil se arrombou. Dessa vez, aí ele quebrou. Quebrou? Quebrou. Aí o outro, o que é que chegou? Uma moeda inventou. O que ele realizou? O que? Real virou. E quando o real virou, pronto. Aí o sonho. É o quê? O sonho! O sonho chegou. Mas o sonho chegou, mas ninguém de fato contou o pesadelo que o sonho virou. O quê? Aí, sabe como é que é? Zero multiplicou, zero tirou. Zero multiplicou, zero tirou. Zero multiplicou, zero tirou. Aí, passou. Passou como? Santo, ó, fábrica fechou. O quê? Oh, meu Deus, mercadinho se alagou. O quê? Quitanda, o quê se desdobrou. Um buraco tão grande se formou, tão grande se formou, tão grande se formou, que a dita mediana, sabe como é que é? A mediana, tudo ocultou, nada falou. O quê? Debaixo do pano socorro, debaixo do pano socorro, debaixo do pano socorro. Muita gente, o quê? Fome até passou.
mas debaixo do pano-socorro, sabe como é que é? A maravilha, o quê? I love you, I love you, I love you, I love you. Aí pronto. Aí chegou, o quê? O trabalhador. O quê? Santo, aí pronto. Sabe a ilusão, o que? O sonho, o quê? Ah, sabe como é que é? Consumo a longo prazo. Pronto. Aí, pronto. Pronto como? Quando de fato o trabalhador chegou. Dinheiro não encontrou. Em compensação, inventou. O quê? Se a máquina do amor, com a criação da máquina do amor, o dinheiro multiplicou. O que? Aí pense. O Brasil dobrou, quebrou. Não, aí acabou. O que? O fundo passou. O que? O resíduo. O fundo passou. E todo o resíduo, o que? Se o trabalhador espalhou. O que? Colocou dentro no quarador, muito falou e disse que aqui tinha resíduo. Dedurou, e não é que foi? Ele dedurou, achando que ia encontrar um cobertor, um fundo protetor. Quando de fato o fundo passou, o que todo o resíduo tirou. Nada sobrou. O quê? Aí se arrombou. O trabalhador? Sim, porque sabe como é que é? Plural formou. O quê? Sim, aí a dívida se multiplicou. Pronto, aí disseram que era preciso o quê? Adquirir um gerador. E gerou? Gerou confusão, gerou malandragem, ladroagem. O quê? Sabe como é que é? Perversidade. Tudo quanto é coisa que você possa imaginar, gerou. O quê? Lei. Lei, e lei, e lei, e lei, e lei se criou. Lei se criou, lei se criou, lei multiplicou, lei se criou, lei multiplicou. De um jeito que pronto. O quê? Até isso acabou. O quê? No fundo do poço parou. E teve alguma coisa assim? A questão é essa. É o quê? Aí sabe como é que é? Árabe aqui chegou. Quem convidou? Essa era a questão. Essa era a questão. Aqui tinha uma ilusão de que era melhor fazer a separação. Dizer que participava da globalização, mas em compensação não chegava junto não. Mas gostava de fazer discurso de elevação. Discurso de elevação, que participava da globalização, que queria a globalização, que era muito bom essa troca, sim, ser país irmão. O quê? Quando de fato a cobrança chegou, aí a árabe dominou. O quê? Sim, porque muito dinheiro de fato botou. O quê? No ovo promissor, muito dinheiro botou no ovo promissor, muito dinheiro botou no ovo promissor, e a questão é uma confusão grande. O quê? Se formou. Porque uma outra cobrança também aqui se chegou. Para de fato, sabe como é que é? Fechar, acabar com a fábrica. O quê? Sim, sabe como é que é? Essa fábrica que a gente acha mesmo. Aí sabe como é que é a fábrica do achado? Aí, de um país completamente, o que? Macabro. Aí quando a cobrança chegou, para de fato, aí pronto. O quê? Todo o sistema se desequilibrou. O quê? Aí ninguém noticiou não. O quê? Se quanto custava a ação disso, era uma ação daquilo pra lá, era toda hora falando, tudo aquilo se espelhava em bolsa de valor.
O quê? É sim, dizer que era para dizer o povo, dizer aquela importância de toda hora falar de bolsa e valorização de bolsa, e era bom falar que a bolsa estava em baixa, porque sabia que a coisa ali era igual matraca, passando. Era cortina de fumaça. O quê? Ali muita gente dinheiro lavava, muita gente dinheiro lavava, muita gente dinheiro ganhava. O quê? E aquele que, ó, sabe como é que é? Nunca se equilibrava. O que é muito dinheiro ali? O que é mal? E se danava. E aí? Aí é a questão. O quê? Sim, porque a gente não pode falar mesmo que a gente soube criar uma rede assim de amor, não, do amor. O quê? O rio. O quê? O rio mergulhou numa coisa que olha. O quê? Não, aí o Cristo Redentor. O quê? Não, se eu for falar, se derrubou. O quê? Sim, porque o rio muito apostou, muito dinheiro botou. O quê? No tal ovo. Promissor, quer dizer, premissor, é promissor. Quer dizer, no ovo do andor. O que podre o ovo ficou? O quê? Gorou. Quando esse ovo gorou, o quê? Aí um terceiro lado, que muito se beneficiou, aí cobrou. O quê? Aí aqui Rússia virou. O quê? Sim, nós passamos a conhecer o sentido de estar russo. O quê? Aí também, sabe como é que é? Os midianos. Sim, porque midiáticos não tem nada, são os midianos. Aí os midianos também, mais uma vez, os midianos ocultou. Os midianos ocultou? Ocultou. O quê? Não falou não da fase do russo? Não falou dessa fase, não. O quê? Que Rússia que dominou? O quê? Muito dinheiro por aqui passou, muito dinheiro por aqui passou. O quê? Muito, muito urano. O quê? Aqui se abrilhantou, muito comprou, muito beneficiou. Aqui virou um horror. O quê? Aqui até. O quê? Até jazida. O quê? Sabe como é que é? É de diamante aqui. O quê? Aqui se detonou. Assim? É porque aqui a gente tinha mesmo que receber o quê? Um fundo promissor. Tinha? Aí disseram que era bom a gente brincar. O que? Colocar a letrinha lá. Um B aqui, o que? Um C acolá, um R, um I, essa coisa toda. Juntar as letrinhas, o que? Ah, para nos enganar. E aí? E aí, de fato, a bandeira passou. O quê? Se aqui, aquela coisa, se aqui estava russo e não prestou, imagine a bandeira. O que chegou? A bandeira do amor, vermelhou. O quê? A China dominou. O quê? Quando aqui dominou, pense no tanto de dinheiro. O quê? Que aqui aí se transformou. E pode. A questão é essa, na conveniência tudo pode. Como lá não podia de fato passar pelos trâmites do lado de lá, resolveram de fato nos ofertar como banco. O quê? Banco de areia. Aí fomos ser banco de areia. Aí passaram de fato o quê? A nos falar que a gente poderia de fato o quê? Transformar aquilo que se coloca lá como moeda de lá para aqui, o que é dólar de terceira linha aqui se transformar com a própria embaixada, o que? Midiática. A própria embaixada midiática a dar o que? A original para aqui se usar. E aí pronto. Pensa em banco. O que? Central. O que? A rodar. Rodar, rodar e rodar.
Aí pense naquela confusão que diz, não, o Banco Central vai jogar dinheiro lá. Aí pegava, rodava e jogava. Rodava, que tinha que rodar. O quê? Tinha que no sistema deles entrar para dizer que estava saindo de lá e para jogar no de cá. Autorizado? É, tem até contrato assinado, tem tudo. Bastava saber de fato manipular o mercado, que o banco aqui estava autorizado a entrar no sistema lá, o que é americanizado, e dizer que saía de lá, passava por aqui, o que estava jogando dinheiro aqui para poder equilibrar o tal mercado, equilibrar o mercado. Olha, se a gente for de fato analisar o tanto de vezes que se diz que o Brasil estava de fato colocando dólar no mercado para equilibrar. Pense na fortuna que estiver a lavar, usando o Banco Central daqui para prejudicar o Banco Central de lá. Ok? Isso não pode mudar não, está no sistema. Sabe como é que é naquele negócio que fala data prévia, não? Data prive, não, data med. Sabe como é que é? Ali não se pode apagar, não. É como chassi de carro, que por mais que você diz que estiver adulterado, a gente sabe de fato o carro identificar. É conversa que estiver a inventar para de fato a gente não procurar se responsabilizar pelas coisas que se passam. Aí, quando de fato a coisa esteve assim, o quê? Não. Quando viram que estava, de certa forma, com muito prejuízo para o lado de lá, resolveram um certo, o quê? Um certo sistema criar. É o paralelo? Não, paralelo não. Paralelo a gente sabe, é como sempre esteve a funcionar. Não tem ideia do paralelo. Santo Deus. Se eu for puxar o paralelo do lugar, eu vou entregar o que eles costumam realizar para de fato. O quê? Para de fato, olha, a gente poder financiar bomba nuclear, para a gente poder financiar narcotraficante, a gente poder financiar milícia, a gente poder financiar golpe, sim, militar aqui. Se eu for falar do paralelo, eu penso que a gente não vai gostar. Sim, porque se esse outro sistema que estiveram a criar, sim, sabe como é que é sistema nasal? O quê? Sim, foi preciso criar o sistema nasal. Sim, para o paralelo é ninguém prejudicar, continuar do mesmo jeito, no mesmo lugar. Sabe como é que é? O quê? Sim, porque se a gente resolver de fato falar das Nações Unidas do lugar, sim, que criou de fato esse sistema paralelo para tudo realizar, aí é que de fato, o quê? Eu vou me lembrar, meu Deus do céu. Eu disse para Deus que era para tirar uma certidão de nascimento. Ai, meu Deus, aí vai ser difícil a gente, de fato, servir até cimento. Não, a gente vai ter um torpor e pode até, de fato, criar dor e lamento. Essa é a questão. Sim, porque a gente tem essa mania de acreditar que existe um dólar oficial no lugar, que o real é uma moeda que pode valorizar, desvalorizar e no sistema continuar. A gente até acredita que o Japão tem uma moeda capaz de se sustentar. Poxa vida, se a gente acredita em conto de niná, como é que eu posso mesmo a minha vida atravessar, sim, como doida, no lugar? Que tipo de pessoa pode mesmo, sim, uma vida, sim, comum administrar? Olha, eu tenho mesmo que falar, que galinha, eu não costumo mesmo
destrinchar? Não. Uma galinha destrinchar. O que é destrinchar uma galinha? Pegar uma asa, colocar ali, tirar uma coxinha, colocar lá. Depois eu vou ter que, de fato, o peito separar, o pescocinho cortar. Ai, não, eu fico assim pensando, é pouca coisa demais. Mas quando Deus diz assim, é um banquete inteirinho que precisa preparar. E deixando claro, o quê? Santo Deus, tem gente que come tanto que é preciso dar chá. O quê? Aí, pense numa pessoa que soube o tempo todo piratear, sabendo a digestão realizar, para de boa sempre ficar. A questão é quando você... Não, a questão é quando você tem vida, certidão. Certidão, sim, que você pode usar para em qualquer casa você entrar, para você tirar algum de lá, para você o seu chá sempre adoçar. E chá doce. Não, pode até enjoar, mas quem é doido de falar? Sim, de quem tinha chaleira para o tempo todo na casa entrar. E de fato qualquer casa desgraçar. Ninguém quis. A questão é quando o sapatinho... Não, quando o sapatinho estiver de fato a matar. Sim, porque acaba o poder, acaba a pessoa. E a questão é que a gente não consegue de fato alcançar o entendimento. A morte de uma pessoa no lugar, um corpo pode representar a morte. Se eu fosse arrimo de família e todo o meu dinheiro fosse eu mesma no lugar, a minha morte, a do corpo, poderia até em comunhão representar. Sim, a morte, sim, de tudo aquilo que eu costumava representar. Aí, mas, sim, se alguém soubesse que o dinheiro, a minha fortuna, tudo que eu tinha era minha pessoa viva no lugar, não, era mais do que isso, é isso. Era aquilo que eu costumava realizar. E aquilo viesse matar, morri antes mesmo de o meu corpo alguém enterrar. Essa é a questão. O sapatinho estiver a arrancar, matar o sapatinho. A coroa era apenas de fato algo que nem tinha mais como a gente colocar, sim, no altar como de importância, mas o sapatinho que sempre esteve a usar, para em qualquer casa entrar, para tirar de fato uma boa grana de lá, para saber de fato até mandar o que cargueiro para lá no porto deixar qualquer tipo de porcaria que viesse a deixar. Até arma sabia negociar sem um real gastar e mandava para qualquer lugar que viesse a desejar. E a gente nunca quis. Nunca quis nesse departamento entrar. Sempre colocou no altar. Sempre com a imprensa a inventar mentira, porque não tem responsabilidade. Basta um saláriozinho ganhar que a gente vai virar capacho. Capacho. E como eu não gosto, eu não gosto de capacho. Imagine, de fato, você lidar com capacho. O que eu sei realizar, eu faço. E como eu preciso, eu preciso mesmo ter respeito. É uma escolha. Eu tenho que respeitar não só segredo militar, como eu tenho que respeitar segredo de Estado. Não é correto com as pessoas. Mas eu posso pincelar, sim, pegar uma galinhazinha para destrinchar, dando uma ideia.
assim, uma ideia, assim, sabe como é que é? Do que eu posso realizar, do que eu posso pegar. Que eu posso juntar, como eu posso separar. Eu posso fazer. Eu sei fazer. Eu não vou, de fato, desmerecer aquele que é o poder. E ele sempre esteve a me dizer. Ele sempre esteve a me dizer. Olha, eu conheço você. De uma vida inteirinha. De uma vida inteirinha. E durante todo esse tempo, eu sempre soube que você sabia fazer. Fazer qualquer coisa acontecer para viva você permanecer. Eu permaneço viva porque o divino sempre foi o sentido de minha vida. Sempre foi. Eu compreendo que já nasci com aquele sentido de vida. Não à toa, não à toa. Eu, de fato, consegui mesmo estar ali no mundo daquele que esteve a edificar a plenitude, sim, do que é mesmo pensar, acreditar, ao ponto do próprio profeta Nazareno ele batizar. Sim, porque o homem também era conhecido como profeta Nazareno, era a excelência. Imagine um homem simples como João Batista, o Elias que viria amar um mundo lindo, edificar, sair daquela coisa ali tão distante, poder todo um tempo atravessar e o nome dele ele plantar. João Batista, aquele que o Messias iria batizar. O mesmo homem que na Samaria esteve a entrar, para qualquer um desafiar. E eu não tenho a menor dúvida de que eu pude na casa do profeta Elias entrar e ver a beleza do lugar. E saber que eu poderia brigar com qualquer um, até com o próprio João Batista, mas eu jamais iria mesmo tirar do altar o profeta edificado. João é o profeta, Elias edificado, pleno. Se eu posso amar um profeta assim edificado, dentro do seu legado, imagine se eu não vou poder, de fato, me transformar num simples trapo para entrar em qualquer mundo. Era o meu olho. Por mim mesma, ser usado. Eu não gosto, não simpatizo, mesmo acho esse mundo assim, o tal do midiático, um mundo tão complicado. Sabe, a gente desceu tão baixo, que a gente não sabe nem o sentido daquilo que por nós diz ser verdadeiro ou falso.
A gente nem sabe separar o sentido de verdadeiro e falso. Mas, como devo? Não, devo por uma questão de obrigação e de escolha. Respeitar mesmo. O sentido que Deus me colocou nos meus braços. Se o sentido de filho amado, qualquer leitura eu faço. Qualquer leitura eu faço. Mas devemos considerar mesmo cada pessoa de cada pedaço, para que o lugar não seja tão humilhado. É preciso a gente ter o mínimo de cuidado. O mínimo de cuidado. Não quero, de fato, desrespeitar ninguém, nem o lugar. Mas leitura, eu vou realizar. Encontrando o que estiver lá. O cuidado é no trato. Não é, de fato, ocultando o fato. O cuidado é no trato. A gente tem que ter cuidado no trato. Mas o fato deve ser, de fato, revelado. Lá na minha cidade, se costuma falar, eu quero é prova. Eu quero a prova do que eu estive aí. Que isso eu estive a inventar, eu quero a prova. Lá a gente diz isso. Eu quero é prova. E para encerrar, manifesto aqui, sim, a minha solidariedade. Sim, é bom a gente ser solidário com cada pessoa, com cada lugar. Digo, todas as pessoas que vieram comigo estar, sabendo que eu iria mesmo ter trato quando de cada assunto eu fosse falar. Eu tenho trato e respeito a pessoa e o lugar. Mas fato é preciso a gente salientar. Pontuar. Foi o que o Divino me disse para eu realizar. Obrigada. Obrigada. E obrigada. Comigo sabem que podem contar. Mas é do meu jeito. Do meu jeito particular. Eu sou essa e nem como. Não tem nem como eu mudar. Eu tenho raiz para me sustentar. Assim é e assim sempre será. Onde